Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pelo Centro Espírita Capitão Vedramini, que acontece todas as terças-feiras às 19 horas aqui nesse canal do YouTube. Lembrando a todos também que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. E aproveito para convidar também aos pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade que podem estar indo participar de nossas palestras, levando as suas crianças para elas já iniciarem nos ensinamentos da doutrina, nos ensinamentos de Jesus, na nossa evangelização infantil. Então, enquanto os pais assistem às palestras, seus filhos estarão com as monitoras, já tendo os seus contatos com a doutrina espírita, dando seguimento aos ensinamentos que os pais já devem iniciar, transmitir os ensinamentos de Jesus aos seus filhos. Bom, para darmos início aos trabalhos dessa noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir a Deus Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, pedir ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, ao nosso anjo guardião, que nos dê boa vontade, que nos dê discernimento, que nos dê clareza aos nossos pensamentos, para que possamos assimilar toda a mensagem, os conhecimentos que serão trazidos nessa noite. Que assim seja. Bom, dando sequência ao nosso Evangelho no Lar, hoje nós vamos falar de benefícios pagos com a ingratidão. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 19. Então eu vou ler toda essa mensagem para depois a gente comentar. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento. É não fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também do orgulho, porque se comprazem da humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos o terá mais em conta do que se estivesseis já recompensado pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então já é uma prova para nós. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estejais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar o coração mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas, quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que,
sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis, mais tarde, toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns do outros para progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Um Guia Protetor, Sens, 1862. Bom, para comentar essa passagem, eu vou utilizar aqui do nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 12, onde fala de perfeição moral, no item onde fala de as virtudes e os vícios. Na pergunta 893, diz assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todos são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem ocultas intenções. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade, ou seja, sem esperar nada em troca. Quando agimos assim, a gratidão ou a ingratidão, para nós, ela tanto faz, não faz a diferença, pois o que nos importa, o que nos faz realmente bem, o que dá satisfação é fazer o bem ao próximo. Isso já é um sinal de evolução. Na pergunta 894, Kardec pergunta aos espíritos: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a própria natureza e que a superam? E a resposta dos espíritos: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, essas pessoas, esses espíritos, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Ou seja, são espíritos que já evoluíram, eles já passaram por as suas provas, já passaram pela prova do egoísmo, passaram pela prova da caridade intencionada, mal intencionada, mas eles já venceram. Então hoje eles servem de exemplos e de inspiração para nós. Por isso que nós temos que honrá-los. E continuando a resposta aqui: como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali, o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção, ali já seria uma exceção, é completamente ao contrário do nosso mundo. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Bom, então aqui está nos mostrando que estes são os espíritos que já venceram a barreira do mal e do orgulho, da vaidade.
e eles não precisam mais reencarnar num mundo de provas e expiações quanto o nosso, e algumas vezes, quando eles fazem, são para nos servir de exemplo, para nos mostrar o caminho a seguir, para nos mostrar que realmente nós podemos e conseguimos, para nos mostrar que o nosso destino, o destino do nosso planeta, é a nossa purificação, exatamente passando através da nossa elevação moral. Então, por enquanto, as boas atitudes no nosso planeta são uma exceção, no mundo deles é a regra. Mas vai haver um dia em que o nosso planeta ele passará desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e assim por diante, aonde o bem vai sempre prevalecer. Na pergunta 895, Kardec pergunta aos espíritos: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta: o interesse pessoal. Essa é uma das piores maus, pior erro que nós podemos cometer. As qualidades morais frequentemente são como a douração colocada sobre o objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem, perante a visão materialista nossa. Mas essas qualidades, ainda que seja um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto, para desmascararmos. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Bom, então aqui nos diz claramente que além dos vícios, dos defeitos, que já temos e não conseguimos ocultar, que já é notório, o interesse pessoal, quando colocado como incentivo para a prática da caridade, para a prática do bem, mesmo quando nós fazemos o bem ao próximo, que já é um sinal de progresso, vamos dizer assim, que ainda é melhor do que não fazer nada, ele não tem o mesmo valor, ele não tem um valor expressivo perante a justiça divina, porque ela avalia muito mais a intenção do que realmente a ação. Toda a caridade que se faça, ela deve ser desinteressada. Não devemos nos preocupar com os resultados, com os retornos terrenos, pois a providência divina, a espiritualidade, ela sabe perfeitamente de tudo que nós fizemos e mais ainda, ela sabe com qual sentimento nós praticamos essa suposta boa ação, vamos dizer assim. Nós temos que avaliar as nossas atitudes. Será que estamos fazendo bem, esperando recompensas ou notoriedade? Ou devemos pensar assim muitas vezes, que ajudamos uma pessoa é como se fosse quase uma venda a prazo, que lá na frente nós vamos cobrar. Já ficamos esperando, mas um dia eu fiz algo de bom para você. Então é isso que nós temos que extinguir do nosso sentimento, aquele sentimento de cobrança, de esperar sempre algo em troca pelo que se fez. Nós temos que avaliar se nós praticamos o bem com espontaneidade, praticando assim o amor puro e verdadeiro que Jesus nos ensinou. Essa é a nossa grande missão aqui na Terra. E nós não devemos nos preocupar com Deus, com que se nós estamos fazendo o bem para o próximo, porque muitas vezes
nós damos uma cesta básica, nós damos uma esmola, fazemos alguma coisa e parece que nós já até olhamos para cima e já falamos: olha aí, Deus, eu fiz alguma coisa, anota aí. Então, até isso nós fazemos interessado. Nós às vezes ajudamos porque nós sabemos que nós temos esse compromisso, mas até assim não é feito com amor ao próximo, é feito com interesse próprio para supostamente nós ganharmos mérito junto a Deus. E nós temos que saber que Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as nossas atitudes, ele sabe de toda a real intenção que nós praticamos. Então nós não devemos nos preocupar com o reconhecimento também daquele para que nós fizemos o bem, porque muitas vezes realmente nós fizemos o bem para outro e ele não nos deu nenhum reconhecimento, mas nós não podemos nos preocupar com isso, porque a bondade e a sabedoria divina, ela com certeza irá nos recompensar. Como Jesus nos diz, a cada um será dado segundo suas obras. E a ingratidão do outro, nós não temos que nos preocupar com ela, porque isso é problema dele. Deus, os dois estão sendo avaliados. Aquele que está praticando a caridade, como ele está praticando, e o beneficiado, se ele realmente tem um sentimento de gratidão. Então, todas as duas atitudes, elas serão avaliadas e serão beneficiadas ou serão punidas, vamos dizer assim, serão cobradas depois. Nada passa desapercebido pela lei de causa e efeito. E, como já falamos, todo ato de caridade, ele será sempre recompensado, em maior ou menor grau, dependendo de como ele foi praticado. E uma última comentário que nós poderíamos dizer assim, é que em matéria de ingratidão, todos nós somos ingratos. Nós cobramos a gratidão alheia, nós cobramos, por poucas coisas que nós fizemos, mas e como nós mesmos temos agido? Como temos retribuído todos os benefícios, as riquezas, todo o bem que Deus tem nos concedido, tem nos proporcionado? Nós temos dado valor a isso? Nós temos retribuído a Deus todo o mérito, todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado? Então, essa é a verdadeira reflexão que devemos fazer antes de julgar a ingratidão do outro. É a nossa própria ingratidão e a nossa real intenção quando nós fazemos o bem ao outro. Bom, meus irmãos, essa é a reflexão que nós trouxemos para hoje. Para encerrar a nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade amiga. Agradecer pela oportunidade desta noite, de termos mais um pouco de contato com os ensinamentos de Jesus e pedir para que nos dê fé, que nos dê força de vontade para colocarmos em prática no nosso dia a dia todos os ensinamentos que hoje recebemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.